Boa noite a todos. Fico muito feliz de vir aqui aos domingos à tarde, porque é um lugar que eu encontro grandes amigos, pessoas que me tratam muito melhor do que eu mereço. E eu fico muito feliz, porque eu acho que, na verdade, as amizades são os grandes tesouros que nós temos nessa vida. Abrem todos os tipos de porta. Então eu fico muito feliz de ver pessoas muito queridas aqui nos domingos à tarde. A primeira vez que eu fui convidado para falar sobre esse assunto foi no Lar de Jesus, aqui em Goiânia, e o convite foi feito pela dona Cleusa Muniz de Oliveira, esposa do Dr. Weimar Muniz de Oliveira, ex-presidente dessa casa, da Federação Espírita, e ela me convidou para falar desse assunto e perguntou se o tema me agradava. E eu fiquei muito satisfeito dela ter escolhido esse tema, porque esse é o capítulo número 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo, que juntamente com o capítulo número 3, Há Muitas Moradas na Casa do Pai, são os dois capítulos mais astronômicos do Evangelho segundo o Espiritismo. E ela me convidou justamente por isso, porque hoje, boa parte do meu tempo livre eu ocupo com astronomia. Então, ela me convidou justamente para poder falar do aspecto astronômico da doutrina espírita. E eu, quando comecei a preparar essa palestra, isso foi em novembro, lá no Lar de Jesus, eu não falei nada de astronomia. Né? Na verdade, ao iniciar a preparação da palestra, tudo se desviou para neurofisiologia, neuroanatomia e neurociência. E foi uma surpresa para mim quando eu terminei de fazer a palestra e eu pude falar de neuroanatomia, de neurofisiologia e neurociência para um tema, Meu Reino Não É Deste Mundo. Esse título, Meu Reino Não É Deste Mundo, essa passagem, está no Evangelho de João, no capítulo 18, entre os versículos 33 e 38. Jesus já havia sido aprisionado, o seu processo de julgamento já havia sido iniciado, quando ele foi levado a uma conversa com Pôncio Pilatos. Foi a primeira vez que Jesus se coloca diante de Pôncio Pilatos durante a sua passagem pela terra. Foi o primeiro encontro dos dois. O segundo aconteceu pouco depois, quando Pilatos perguntou à população enfurecida quem eles gostariam que fosse libertado, Jesus ou Barrabás, e ele então faz o gesto que o marcou para toda a eternidade de lavar as mãos. Mas nesse primeiro encontro, alguns historiadores do Evangelho dizem que o apóstolo João estava presente quando Jesus já havia sido preso e foi permitido que João entrasse com Jesus naquela audiência com Pôncio Pilatos. E diz assim o apóstolo João: Pilatos, então, entrou novamente no pretório. Pretório era a casa do governador, era o Palácio das Esmeraldas. Chamou Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus. Respondeu Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo? Ou te disseram isso a respeito de mim? Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora, alguns historiadores traduzem ainda, mas no Evangelho de João está agora, porém, o meu reino não é daqui. Ou, ainda, porém, o meu reino não é daqui. Ainda. Disse-lhe então Pilatos: Sendo assim, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu fui gerado para isso. E para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Diz-lhe Pilatos:
o que é a verdade? A primeira vez que eu li essa passagem, eu fiquei me perguntando como é que Jesus conseguiu conversar com Pilatos se ambos falavam línguas diferentes. Foi uma pergunta boba, simples, mas que atiçou a minha curiosidade. Pôncio Pilatos era a representação máxima do Império Romano na Palestina naquela época. Ele era um patrício romano. E como todo patrício romano, ele foi educado nas melhores escolas do Império Romano. E àquela época, a língua universal era o grego. Então, é quase certo que Pôncio Pilatos falasse grego. Porque a sua língua de origem era o latim, como um romano. Mas é quase certo que, como um patrício romano, ele falava a língua universal da sua época, que era o grego. Jesus falava aramaico. Jesus falava aramaico. Então me veio à cabeça, como é que os dois conversaram? É muito provável que esse diálogo tenha sido travado em grego. Porque é bem possível que Jesus, Espírito perfeito que era, falasse grego. Porque nos seus anos da adolescência, que são anos perdidos na história, é bem possível que ele tenha se preparado, ou já soubesse mesmo falar grego, segundo a crença do ensino que se perpetua com as reencarnações. E Jesus, sendo o Espírito perfeito, é bem possível que ele falasse grego. Mas Pôncio Pilatos não era o Espírito perfeito. E quando Jesus pergunta a ele, diz a ele, meu reino não é desse mundo, ele não entende o que Jesus quer dizer com isso. Porque o reino que ele conhecia era o Império Romano. Aliás, o mundo geográfico conhecido era muito pequeno naquela época. Oficialmente, a América não tinha sido descoberta, o sul da África, as regiões mais remotas da Ásia, os polos norte e sul. Então, o reino que Pôncio Pilatos conhecia, geograficamente, era um reino muito limitado. Além disso, era o reino do Império Romano. Além disso, naquela época, os conhecimentos de espiritualidade eram extremamente precários. Havia a lei mosaica e Jesus estava chegando ao mundo para trazer a nova revelação. Então, o que se conhecia de espiritualidade era uma coisa muito engessada, muito dura, muito bruta. E Pôncio Pilatos não tinha a menor condição de entender a que reino Jesus se referia. Pôncio Pilatos foi apenas mais um que esteve diante de Jesus, cara a cara, e não entendeu absolutamente nada do que Jesus quis dizer. Desperdiçou uma oportunidade que todos nós daríamos para ter alguns minutos diante de Jesus. O que você perguntaria a Jesus? O que você conversaria com Jesus se você tivesse alguns minutos diante dele? E ele foi apenas mais um, como tantos que passaram e não entenderam absolutamente nada. E ele ficou perpetuado por aquele gesto de lavar as mãos, numa tentativa de descrever a sua indiferença para aquela pessoa. Hoje nós usamos essa expressão, eu lavo minhas mãos, uma tentativa de não farei mais nada, é indiferente. Pôncio Pilatos ficou marcado por isso. Ele esteve diante do maior representante da verdade que já pisou nesse planeta, e ele pergunta para esse representante da verdade o que é a verdade. Para Jesus, que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Pôncio Pilatos não entendeu isso. E Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na verdade, ao conhecer a verdade, diante de Jesus, Pôncio Pilatos se tornou prisioneiro do seu gesto por muitos e muitos séculos. Então,
Allan Kardec dedicou o 2º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo para falar dessa passagem: meu reino não é desse mundo. Tamanha a importância que o codificador percebeu neste encontro e nessas palavras de Jesus. De que reino Jesus falava quando citou essa frase? Allan Kardec explica no Evangelho segundo o Espiritismo que Jesus se referia à vida futura. A vida futura. Por quê? Diz Allan Kardec lá textualmente: por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele representa em todas as circunstâncias, como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Segue Allan Kardec. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos preceitos morais, donde vem que os que não creem na vida futura não compreendem os preceitos morais. E a verdade é essa mesmo. Porque o reino de Jesus, nós quando estudamos o Evangelho, decidimos nos dedicar a seguir Jesus, a seguir o Mestre, a ajudar as pessoas, nós estamos traçando um objetivo para o futuro. Nós estamos usando as experiências que tivemos no passado, a nossa vida no presente, para planejarmos um futuro. Um futuro para nós mesmos, um futuro para o planeta. Um futuro para os nossos filhos, para os nossos familiares e para o planeta. Nós projetamos no futuro o esforço que nós fazemos hoje para nos melhorarmos. Então, o reino a que Jesus se refere é o reino da vida futura. Isso envolve 2 conceitos para nós espíritas: o conceito de imortalidade da alma e o conceito de vidas sucessivas ou reencarnações. Mas, saindo um pouco do diálogo de Jesus e da explicação de Allan Kardec sobre que reino nós nos referimos, esse diálogo, ele foi descrito e pintado ao longo da história em forma de arte por vários artistas diferentes. Então, há várias representações desse diálogo com Pôncio Pilatos, entre Jesus e Pôncio Pilatos, ao longo da história. E o último é do filme Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson, em que Jesus conversa com Pôncio Pilatos. E aí está a representação dos atores. É um filme extremamente violento, quem já assistiu, mostra detalhes da crucificação e será tema de uma outra exposição que eu estou montando sobre os aspectos médicos da crucificação de Jesus. Como é que Jesus morre, como é que é a morte pela crucificação e o que nós podemos tirar de lição disso. Cenas dos próximos capítulos. Mas, então, esquecendo essa passagem do Evangelho, e aí já saindo do assunto para depois retornarmos no fim, agora, nos anos 2000, o Dr. Mikio Kaku, ele é físico, teórico da Universidade de Nova York, e ele dedicou a sua vida inteira à elaboração de uma única equação que contivesse, unificasse a teoria da relatividade geral de Einstein com a teoria gravitacional. Ele tem um modelo teórico disso. Eu trouxe a foto dele porque talvez vocês o conheçam de alguns programas na TV, nos canais de TV a cabo. Na década agora de 2000, ele escreveu o seu 4º livro, O Futuro da Mente. Tem tradução para português. Nesse livro, ele diz na introdução que os 2 maiores mistérios que a ciência ainda tem para desvendar são o universo e a consciência. O que é a consciência? São os 2 maiores desafios para a ciência ainda.
E no seu livro, curiosamente, ele dá uma definição de consciência, aliás, ele cita a definição de consciência de um psiquiatra italiano chamado Giulio Tononi. E é uma definição que todos nós já sabemos, todos nós espíritas, mas eu trouxe porque ela é tão simples e tão fácil que impressiona. Assim, quando eu li isso, eu fiquei assim, uau, né? Assim, Giulio Tononi diz: todos nós sabemos o que é consciência. É aquilo que abandona você toda noite quando você adormece e retorna no dia seguinte quando você acorda. É o espírito. Nós somos crentes em um modelo não reducionista. Nós acreditamos que a consciência humana não é uma secreção cerebral. Secreção de neurotransmissores nas sinapses cerebrais. Nós acreditamos que a nossa consciência é uma força externa que usa o aparelho cerebral para se manifestar no corpo físico. E o que esse psiquiatra italiano falou é justamente isso. Né? Nós nos desdobramos no sono. Né? Então a consciência é aquilo que sai durante a noite e volta ao amanhecer. Mas isso foi só curiosidade. Para complicar um pouco, eu vou descrever o que Mikio Kaku define como consciência. Consciência é o processo de criar um modelo do mundo usando muitas alças de feedback. Nós vamos explicar isso. Com vários parâmetros nessas alças. Temperatura, espaço, tempo, relação com os outros, etc. Com a finalidade de atingir um objetivo. Isso é consciência. Então nós criamos alças de feedback, de onde nós coletamos informações com o objetivo, né, com a finalidade de atingir um objetivo. Quais objetivos? Encontrar parceiros, fazer amigos, encontrar abrigo, produzir alimentos, viver. Viver. Sobreviver. Né? E ele diz isso, ele chama isso de teoria do espaço-tempo da consciência. É a teoria dele, o físico. Só que quando ele vai aprofundando isso, né, nós criamos essas alças de feedback, criamos um modelo de mundo através dessas alças de feedback. Ele vai aprofundando. Aí ele divide os níveis de consciência. Consciência nível 0, 1, 2 e 3. Então, a consciência nível 0 seria o nível mais simples de consciência. Seriam dos seres imóveis. Não tem um sistema nervoso central. Eles são parados, fixos. E ele dá um exemplo, sabe do quê? Consciência nível 0? Do ar-condicionado. O ar-condicionado ele cria uma alça de feedback. Qual é? A temperatura. Ele responde a uma alça só. Temperatura. Então, dentro do aparelho de ar-condicionado, tem um termostato, que na sua composição tem metal. Então, quando a temperatura aquece, o que acontece com os metais? Se dilata. Quando o metal do termostato se dilata, aquilo é suficiente para ligar uma chave e o ar-condicionado liga. Liga. Quando a temperatura esfria, o que acontece com o metal? Se contrai. Encolhe. A chave desliga, o ar-condicionado desliga. Então é um nível 0 de consciência, que responde a uma alça de feedback, a temperatura. Mas aí, nós passamos para o nível 1 de consciência, que já é um pouco mais complexo. Quem são os organismos que representam o nível 1 de consciência, segundo a teoria de Mikio Kaku? São organismos móveis, que já precisam de uma coisa chamada sistema nervoso central, para administrar a quantidade de feedbacks que recebem, de informações que recebem do meio. Né? Quem são esses organismos? Né? Os répteis. Então, por exemplo, as serpentes, que estão incluídas cuja importância médica está incluída na minha especialidade de ofício, são seres que são portadores de consciência nível 1. Então a serpente, quando ela põe a língua para fora, aquilo é um órgão captador de odor. Odor, cheiro. Elas têm visão. Elas regulam a pressão arterial, a temperatura corporal. Elas têm tato.
Então elas precisam de um sistema nervoso central. Só que o nível 1 de consciência, os seres têm uma relação de si com o espaço. Só com o espaço. Eles com o espaço. Eles usam essas alças de feedback e criam um modelo de consciência para se relacionar com o espaço. O espaço. Então nós vamos progredindo para o nível 2. Quem são os nível 2? São seres mais complexos. São animais já sociais com emoção. Com emoção. E para isso eles exigem não só um sistema nervoso, mas um sistema nervoso que possa administrar emoções. Coincidem com o surgimento do que nós chamamos em neuroanatomia e neurofisiologia de sistema límbico. Então são os mamíferos. O número de alças de feedback explode exponencialmente. E eles precisam do sistema límbico para administrar aquilo. Para processar aquelas informações. Então, além de tudo aquilo que uma serpente, os répteis, captam com as suas alças de feedback, tato, pressão, odor, visão, regulam a pressão arterial, regulam a temperatura. O que os mamíferos fazem? Eles se relacionam não só com o meio, com o espaço, mas uns com os outros. Mamíferos se relacionam com o outro. Então há noções de hierarquia, o macho alfa, a fêmea beta, respeito de autoridade. Eles já se unem para combater um adversário em comum, para sobreviverem juntos, para produzirem alimentos. Já são seres sociais. Detectam inimigos, fazem troca de favores recíprocos. Então, já são seres com um nível de consciência do tipo 2. E finalmente chegamos nos seres de consciência do nível 3. Quem são os seres de consciência do nível 3, segundo a teoria da consciência de Mikio Kaku? Nós, os seres humanos. Por quê? Qual é a característica especial da nossa consciência que nos difere de todos os outros seres? Nós somos capazes de fazer uma pergunta. Sabem qual é essa pergunta? E se? E se? O que significa dizer que nós somos capazes de entender o conceito do futuro, da vida futura. Nós somos capazes de planejar, de fazer escolhas. E se eu tivesse feito isso, eu projeto, imagino e planejo que aconteceria A, B e C. Mas, se eu tivesse feito aquilo, eu projeto, imagino, planejo que aconteceria D, E e F. Então, nós temos essa capacidade de planejar o futuro, criar um modelo de si mesmo no mundo e simular esse modelo no futuro, baseado nas nossas experiências prévias e nas nossas emoções do presente. Portanto, segundo Mikio Kaku, a consciência humana é uma forma específica de consciência que cria um modelo do mundo e simula ou projeta esse modelo ao longo do tempo, avaliando o passado para projetar o futuro. Isso exige avaliar muitas alças de feedback e informações para uma decisão a atingir um objetivo. E para isso, nós precisamos de um CEO. Todo mundo sabe o que é um CEO? Chief Executive Officer. Então, por exemplo, Bill Gates é o CEO da Microsoft. Tá? É o presidente, o diretor. Então, nós precisamos de um CEO para podermos projetar as nossas ideias no futuro. Quem é o nosso CEO? Segundo a neuroanatomia e a neurofisiologia moderna, é o lobo pré-frontal.
o córtex pré-frontal. É onde, segundo os estudos de ressonância, as áreas corticais são ativadas quando nós planejamos o futuro. É a área do sublime, a área do belo. É a área mais nobre que um ser humano pode expressar. O córtex pré-frontal dos seres humanos, ele é 10 vezes mais espesso do que o córtex pré-frontal dos primatas. 10 vezes mais espesso. Uma quantidade de neurônios nobres, muitas vezes adormecidos, que nós não temos capacidade de utilizar ainda. Lobo pré-frontal. Cérebro. Esqueça Mikio Kaku. Em 1967, o Dr. Paul MacLean, um psiquiatra americano do Instituto de Saúde Mental americana, aplicando a teoria evolutiva de Darwin ao processo evolutivo do cérebro humano, estudando fetos, ele estabeleceu no seu livro O Cérebro Trino que o cérebro humano, quando nós estudamos a embriologia, ele passa pelo processo de desenvolvimento reptiliano, nível de consciência 1. Límbico, nível de consciência 2. E cortical, nível de consciência 3 de Mikio Kaku. Isso foi em 1967. Os 3 cérebros, de acordo com Paul MacLean, reptiliano, o cérebro médio e o cérebro cortical ou novo cérebro. E você vê isso quando você estuda os embriões dos répteis, dos anfíbios, dos mamíferos. Eles são idênticos até determinado ponto da evolução. Nós também, né? Então, no nível mais inferior, que envolve o tronco cerebral, é onde nós controlamos as funções básicas, que é os que os répteis têm, pressão arterial, temperatura, olfato e etc. No nível médio, que é o cérebro dos mamíferos, nós temos as emoções, o sistema límbico. E no cérebro mais alto, no cérebro humano, o córtex, que tem na sua fronte o CEO. Aquilo que administra o nosso planejamento, a nossa área mais nobre. Isso foi em 1967. Primeiro andar, cérebro reptiliano. Segundo andar, cérebro mamífero. Terceiro andar, cérebro humano. Ou consciência 1, 2 e 3 de Mikio Kaku, que estabeleceu isso na década de 2000. Mas o que mais impressiona não é agora. Não é o que eu falei até agora. É o que eu vou falar agora. É que 20 anos antes de Paul MacLean estabelecer em 1967 um cidadão de nível escolar básico, primeiro grau completo, chamado Chico Xavier, escreveu em 1947 um livro. Na verdade, não foi ele que escreveu. Foi André Luiz, mas para mostrar justamente que não foi ele. Como é que um cidadão de nível escolar de primeiro grau escreve o que Chico Xavier escreveu no livro No Mundo Maior? Se você pegar em 1947 e ler o capítulo 3 de No Mundo Maior, cujo título é A Casa Mental, é o maior tratado de neuroanatomia, neurofisiologia e neuroembriologia que eu já vi. Não há livro técnico de medicina que supere o que Chico Xavier escreveu nesse capítulo 3, A Casa Mental. Se ficou claro até aqui a teoria da consciência de Mikio Kaku e o que Paul MacLean descreveu em 1967, eu vou parar a exposição e vou ler um parágrafo
do que Chico Xavier e André Luiz escreveram no livro No Mundo Maior. Nos lobos frontais, recebemos os estímulos do futuro. Pula parágrafo. Continua André Luiz. Já estou encerrando, tá, Humberto? Não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Não podemos. Temos apenas um, que, porém, se divide em 3 regiões distintas. Como é que pode isso? Temo-lo como se fora um castelo de 3 andares. No primeiro, situamos a residência dos nossos impulsos automáticos, tronco cerebral, simbolizando o sumário vivo dos serviços já realizados, é o nosso porão. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. O presente, o agora. No terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumprem atingir. Num deles, o primeiro, moram o hábito e o automatismo. No outro, residem o esforço e a vontade. E no último, demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. O reino de Jesus, que não é desse mundo. Distribuímos deste modo, nos 3 andares, olha onde ele chegou. O subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Esse Chico Xavier era um cientista dos mais apurados. E ele escreveu o que o Mikio Kaku escreveu 67 anos antes. Uma das maiores autoridades da física, que na introdução do seu 4º livro, coloca que um dos maiores mistérios que a ciência ainda tem para desvendar são o universo e a consciência. E elabora uma teoria sobre a estrutura da consciência na década de 2000. Chico Xavier e André Luiz escreveram em 1947. A mesma coisa. A mesma coisa. Portanto, quando Jesus diz que o reino de Deus não é deste mundo, e Allan Kardec interpreta que o reino de Deus é a vida futura, nós entendemos que o reino de Deus está dentro de nós. Porque nós temos a capacidade de projetar o futuro, porque nós somos espíritos imortais, que já atingimos um nível de evolução que nos dá uma individualidade, uma responsabilidade pelas nossas decisões, e que só depende de nós o projeto do nosso futuro para um lado negro ou para um lado azul. Muito obrigado. Boa noite a todos. Alô. Vicente, obrigado, cara. Muito boa palestra. Nota 10.